Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí em meio à quarentena. Espero que seus familiares também estejam bem. E vamos tentar, né, seguir adiante, que nós temos ainda bastante trabalho a fazer. Eu enviei para vocês por e-mail e também postei na plataforma Ava o texto que vai subsidiar a nossa conversa de hoje. O texto se chama Pesquisa em Educação Física, refletindo e problematizando algumas tensões e perspectivas para os filhos do casamento infeliz, que é um título bem curioso, não é? Dos autores Fábio Zoboli e Cristiano Mesaroba. Bem, como vocês já podem ter notado, né, aqueles que puderam ler o texto, ele retoma boa parte das discussões que nós fizemos até então na disciplina, né? Sobretudo apoiados no livro do Medina, A Educação Física Cuida do Corpo e Mente, no qual o autor ele tece sérias críticas, não é, aos pressupostos que fundamentam a nossa área. O próprio texto de hoje retoma essa discussão, né, tentando historicizar a construção da própria educação física e caracterizar à luz da sua historicidade qual o seu momento atual, né? Então o autor coloca algumas questões primeiras, né? Qual é o objeto de estudo da educação física? A educação física pode ser considerada uma ciência? É uma área do conhecimento científico? É claro que ao longo do texto, né, ele propõe responder essas questões e a primeira resposta, né, para a primeira questão diz respeito exatamente ao que ele considera o que é a educação física, né? Baseado no Lavisolo, ele caracteriza a educação física da seguinte maneira. Esse é um excerto, uma passagem que está na página 127 do texto. Ele fala o seguinte: acreditamos que a educação física na atualidade, enquanto prática profissional e ou pedagógica, atuaria de modo científico e pedagógico em ambientes onde se trabalhe com questões relacionadas ao contexto educacional escolar, com a amplitude da formação humana, ao desporto e suas possibilidades educativas. Também no campo da saúde, tanto em nível de promoção, prevenção, proteção e recuperação, no campo estético, recreação e lazer, e bem como em outras manifestações. Ele também nos diz que cada uma dessas horas, né, dessas áreas, a educação, a saúde, o desporto, a estética, a recreação, o lazer, elas têm os seus códigos e valores próprios. Mas o texto defende que a educação física não é uma ciência em si. Ela não tem, ela não tem um status de ciência. Por quê? Como nós já discutimos numa das aulas, a educação física, assim como a educação, ela é uma ciência que ela dialoga com várias outras ciências parcelares. De alguma maneira, ela é composta pelas tensões que são constituídas por meio desses diálogos, né? Então, quais seriam as áreas que a educação física ela dialoga? Com a filosofia, com a história, com a antropologia, com as ciências sociais e com a psicologia, né? Só que para que isso pudesse acontecer, né, esse diálogo, os autores nos mostram, ainda que de uma maneira bastante superficial, né, alguns marcos históricos com relação à educação física, né? A educação física ela nasce, então, muito baseada nos conhecimentos biológicos, né? Podemos dizer que essa é a sua área mãe, é a ciência mãe da educação física, essa é a sua aproximação com os campos da saúde, né? Que, de alguma maneira, instituem a noção do corpo como um corpo anatômico, um conjunto de peças em relação.
Na verdade, essa concepção do corpo reduzido à sua esfera anatômica e compreendida como peças em relação, ela é debitária também do conhecimento das ciências naturais que concebem o corpo a imagem da máquina, né? Então, nesse sentido, é um corpo destituído de história, é um corpo destituído de cultura, é um corpo destituído de psique, né? Nesse momento da educação física, que inaugura, no caso, a era moderna, né? O corpo ele é, podemos dizer assim, mecanizado. É claro que com o decorrer da própria historicidade, da própria cultura, no caso no Brasil mais especificamente, mas não só, a educação física também vai ser identificada com os objetivos militares e também higiênicos, né? No sentido de que é preciso preparar o corpo por meio da atividade corporal, né? Por meio da educação física, para poder preparar os homens para poder atuarem na sociedade, mas também, inclusive, em momentos de guerra, né? Vale lembrar, por exemplo, que em 1912, na França, um autor muito importante para a educação física, o Pierre de Coubertin, ele, preocupado com a Primeira Guerra que estava se anunciando, né, em 1914, ele percorre os bairros londrinos para ver como que é feita a preparação corporal dos soldados ingleses. E baseado nessa sua visita, ele considera que a educação física ela deve preparar a juventude por meio dos esportes e da ginástica para a guerra que se aproxima. Então, nós podemos ver que, no momento, o corpo é considerado um corpo-máquina. Num segundo momento, esse corpo-máquina ele deve servir à nação, né? Servir à nação para guerras com outros países, mas também servir à nação para educar os corpos e administrar a saúde, né? Principalmente no momento em que as cidades estão sendo reformuladas, os estados nacionais estão se organizando, e também isso afeta as representações sobre o corpo, né? É claro que os autores nesse texto, eles procuram, para além de historicizar, procuram entender, né? Afinal de contas, a educação física, a partir desses marcos históricos, o que ela se constituiu, né? Assim como aquele texto que nós lemos do Medina, esses autores eles também criticam que tanto a perspectiva do corpo-máquina, como a perspectiva do corpo-saúde, o corpo militar, são perspectivas que sofrem do mesmo limite, do mesmo problema, que é conceber o corpo como uma natureza destituída, como eu havia dito, de aspectos sociais, psicológicos, econômicos. Ou seja, é uma redução, é uma esfera bastante tecnicista de compreender o corpo. Tendo em vista isso, os autores eles procuram ir além, defendendo uma outra noção de corpo. Que noção de corpo que eles defendem? Eles falam o seguinte na página 134. Tendo como foco o humano e suas mais diversas e variadas dimensões que o constituem e o que o faz ser humano, ser o todo que é, a física biológica, a psicológica, a sociocultural, necessariamente obriga também a educação física, enquanto campo de saber e prática de intervenção social, a ampliar o entendimento dos sujeitos, numa dimensão que contemple outras ciências que outrora não eram ou não foram merecedoras de atenção em outros períodos históricos. Nesse caso, a pedagogia, a história, a sociologia, a antropologia, a geografia humana, a psicologia, a economia, a filosofia e a comunicação social, entre outras. Ou seja, os autores defendem que é necessário, como nós vimos também nas nossas aulas, entender
a educação física em relação à própria compreensão do que é o humano. O humano é uma, podemos dizer assim, uma entidade, né? É um ser que ele é atravessado, determinado por diferentes pressões históricas, sociais, filosóficas, econômicas, psicológicas. E nesse sentido, quando pensamos no que é a produção do conhecimento no campo da educação física, necessariamente ela vai estar em diálogo com esses outros campos científicos. É claro que é possível fazer pesquisas no campo da educação física extremamente reduzidas ao seu aspecto biológico. Mas como nós analisamos nas aulas, essa perspectiva ela não auxilia, inclusive a educação física, a assumir um status de uma disciplina que possa ser considerada como uma disciplina que agregue conhecimentos para a promoção da dignidade humana. Como nós vimos no livro do Medina, né, o profissional de educação física ele deveria ser formado não apenas para compreender as questões biológicas dos seres humanos, mas também a sociedade onde ele vive, as suas condições psíquicas, no sentido de poder auxiliar esses indivíduos a constituir o seu lugar de dignidade no espaço da vida social. Então, toda a defesa desses autores também acabam, de alguma maneira, recaindo sobre a própria divisão, né, que a sociedade acabou constituindo no entender do que é educação física. Por exemplo, eu quando fiz a minha licenciatura em 1982, a educação física não havia, na área de educação física, pelo menos na escola que eu fiz, não havia separação entre licenciatura e bacharelado, né? Então nós tínhamos o que nós chamamos de licenciatura plena, que envolvia as disciplinas do bacharelado e as disciplinas da licenciatura. No caso desse texto que nós estamos lendo, os autores eles fazem uma crítica, dizendo que essa divisão ela foi perniciosa para a formação integral do próprio professor de educação física. Então vamos pensar, se a todo tempo esses autores eles estão defendendo que o profissional de educação física não pode se reduzir à esfera biológica, aos aspectos técnicos de sua profissão, clamando por uma formação em que o professor ele possa conhecer as determinações que são constituídas e estudadas, notadamente pelos campos das ciências humanas, essa defesa dessa educação integral dos seres humanos também deveria valer para o próprio professor. Isso quer dizer o quê? À luz desse texto que nós estamos lendo, eles não acham benéfico para a área essa separação, né? Ou seja, porque eles têm a seguinte crítica. O bacharelado ele seria mais voltado para as áreas técnicas, a área dos esportes, as áreas dos diferentes objetos da educação física, não é? Aprender a como lidar, como favorecer o aprendizado da dança, da ginástica, a promoção da saúde, a promoção de aquisições de qualidades físicas às academias, enfim. Essa seria na visão deles, essa formação seria muito reducionista. Em contrapartida, a formação tradicionalmente dada na licenciatura, ou seja, para os profissionais que vão atuar nas escolas, eles já seriam colocados em contato com outras áreas do conhecimento que apresentam outros aspectos dessa integralidade do ser humano, né? Como nós já dissemos, né? Essas áreas mais ditas sociais. Mas vamos ver
voltar então um pouco para ver qual é a crítica na voz dos autores que eles fazem com relação à divisão, né, entre licenciatura e bacharelado. Na página 140, os autores dizem o seguinte: cada vez mais se torna difícil separar o bacharel dos licenciados, simplesmente pelos espaços não escolares e escolares, respectivamente, no que implica a noção do ensino como mera aplicação ou transmissão de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais da classe estudantil. Sendo assim, não podemos aceitar argumentos que justifiquem e impõem diferenças entre os currículos de licenciatura e de bacharelado, pela ausência ou presença de disciplinas como anatomia, didática, fisiologia, sociologia, biomecânica, filosofia, ou ainda que cada um dessas disciplinas devam ser transmitidas de modo mais aprofundado em um ou de forma mais superficial em outro. Na verdade, o que eles estão dizendo? Bem, o professor de educação física, ele é um profissional da educação. Então, ainda que os profissionais possam atuar em diferentes lugares, né? Academias, clubes, hospitais, UBSs, centros de saúde, associação de bairros, etc. Essa característica do professor como educador, ela é a que dá a sua identidade. Ele é um professor. E por ele ser um professor, ele não pode ser formado apenas nas disciplinas de caráter biológico, como a biomecânica, a fisiologia, a citologia, a biomecânica e por aí vai, né? Como eu já disse, a biomecânica. Ele deve também ter acesso às disciplinas das áreas humanas que ajudam a entender outros aspectos do que é ser humano. Então, nesse sentido, mesmo aqueles que fazem bacharelado não devem se furtar a não compreender e não percorrer as leituras que vêm de outras áreas da ciência, sobretudo as áreas das ciências humanas. Tem uma outra passagem interessante que também trata dessa crítica. Também está na página 141, e o autor, chamado Mesquenas, diz o seguinte: essa concepção reducionista, calcada sobretudo na biologia e nas ciências físicas, ele diz o seguinte sobre ela: essa concepção positivista foi e continua a ser nociva à educação escolar, se pensarmos tal educação como um momento democrático da elaboração do ensino e da pesquisa. Nociva porque foi e ainda é responsável pelo estabelecimento de uma dicotomia, ou seja, uma divisão. Alguns devem pensar a educação escolar, pesquisadores. Outros devem realizar o pensado, professores e alunos. Ou seja, a concepção muito comum que busca a separação entre considerar o trabalho intelectual e o trabalho intelectual. E ainda vai além. Ele diz o seguinte: uma ciência para a democracia, no entanto, só é possível quando todo pesquisador se reconhece como professor. E, do mesmo modo, todo professor se reconhece como pesquisador. A superação do pesquisador e do professor em si, no primeiro caso, atingindo uma ação de conhecimento por si, o segundo caso, contribui para a superação da hierarquização existente entre trabalho intelectual e trabalho manual, entre dirigentes e dirigidos. O que esse autor está querendo nos chamar a atenção? Todo professor, ele deve ter como prática também a prática do pesquisador. Por quê? Porque, como ele mesmo nos coloca, na divisão social do trabalho, é muito comum nós vermos a divisão também daqueles que detêm os saberes intelectuais, aqueles que detêm os saberes ditos manuais. Isso também acontece na nossa área. Se formos pensar que o professor, ele apenas deve ser um mediador de aulas,
um mediador de sequências didáticas, que porventura sequer foi ele que as criou, ele estaria próximo ao que o autor chama da esfera do trabalho manual. Ou seja, ele é um repetidor, né? Ele é alguém que tem uma receita pronta e administra essa receita. Diferentemente do que ele defende, da posição de um professor pesquisador. O que é um professor pesquisador? É um professor que não, podemos dizer assim, se acomoda diante as dúvidas que têm origem na sua relação direta com os seus alunos, com a sociedade. Ou seja, vocês, quando forem professores, certamente irão se vocês irão se confrontar com uma série de questões para as quais vocês terão que se posicionar. E nesse sentido, é fundamental que a cada questão com as quais vocês se deparam na vida cotidiana, que para cada uma delas seja importante um trabalho reflexivo, um trabalho de estudo, um trabalho que os ajude a ir além das aparências dos fenômenos. Porque o que é a prática da pesquisa? Né? A prática da pesquisa implica em você observar o cotidiano, observar as relações sociais, observar os seres humanos e as suas relações entre si, consigo mesmo, com o outro, com a sociedade, para podermos auxiliar na construção de uma sociedade democrática, de uma sociedade digna, de uma sociedade que possa atender aos desejos e necessidades de todos de que dela participem. Então, se eu sou um professor que eu não tenho a prática da pesquisa, dificilmente eu vou conseguir responder questões com as quais eu me defronto no cotidiano. E por conta disso eu até posso acabar tendo posturas equivocadas, posturas que podem infligir sofrimento às pessoas, posturas que podem ir de encontro, ou seja, colocar em choque os interesses dos seres humanos, buscando a sua própria realização de sua vida plena. Então, quando os autores eles criticam em alguma medida a divisão entre bacharelado e licenciatura, eles também cometem, podemos dizer, ao meu ver, uma redução, né? É claro que eu posso ter, obviamente, no campo da formação do bacharelado, ótimos pensadores, assim como no campo da licenciatura. Não necessariamente porque eu fiz bacharelado e não fiz licenciatura, que eu não vá ter condições de adquirir as ferramentas para poder me tornar um pesquisador, para entender a vida cotidiana na qual eu estou me apresentando, trabalhando. Do outro lado, não é também seguro afirmar que só porque alguém fez a licenciatura, ele seja, por conta disso, um pensador. Né? Um pensador, ele não nasce num curso de graduação apenas. Né? O curso de graduação, ele nos ajuda a compreender a área, nos ajuda a compreender qual é o campo de trabalho com o qual nós vamos atuar, conhecer quais são as diferentes atuações para as quais nós somos convidados a atuar na vida cotidiana. Mas ser pensador é poder exatamente recuperar aquilo que o Medina nos colocou no texto A Educação Física Cuida do Corpo e Mente, que é poder nos formar como pensadores críticos. Né? E isso, vocês sabem, ele traz do diálogo com Paulo Freire. Né? Qual seria o pensador crítico, a consciência crítica? É aquele pensador que observa, pergunta e procura construir as suas respostas entendendo o ser humano na sua integralidade, né? Procurando entender o ser humano
nas suas determinações históricas, nas suas determinações de classe social, nas suas determinações com relação ao lugar que ocupa na hierarquia social. Um pensador que possa entender quais são os aspectos que podem levar as pessoas a sofrerem psiquicamente. Um pensador que possa auxiliar as pessoas a transcender também o seu senso comum no que diz respeito ao entendimento da própria vida. Então, tanto um licenciado como um bacharelado, ambos profissionais são convocados, ou melhor, convidados a poderem atentar a qual a importância da sua ação na vida social e quais são as formas pelas quais nós podemos melhorar, aperfeiçoar a nossa ação política no mundo. E uma dessas saídas é, de fato, a construção do pensamento científico, a formação do pesquisador, né? Então, nós estamos, no nosso curso, vocês sabem disso, nós estamos buscando constituir alguns conhecimentos que estavam prescritos, né, na ementa da própria disciplina. Então, nós estamos, nesse momento, percorrendo pelo menos 3 eixos importantes, não é? O eixo da formação do professor, o eixo da formação do professor pesquisador e o eixo do professor que pode, de alguma maneira, responder a essas questões, responder a esses problemas dentro dos seus diferentes campos de atuação. Então vamos lá. Conhecermos os diferentes campos de atuação do professor. Conhecermos quais são as condições pelas quais é possível formar um bom professor. E terceiro, já atendendo a esse último questionamento, incorporarmos práticas de pesquisa, porque as práticas de pesquisa não devem ser um atributo de mestres, doutores e quem se dedica apenas à pesquisa. Ela deve também ser uma forma do conhecimento humano que deve ser incorporada, apropriada pelos professores que atuam nos diferentes campos da sua profissão, independentemente se vão levar adiante os estudos como mestres ou como doutores, né? Enfim, então esse texto ele nos mostra o quê? Recuperando e finalizando. A educação física entrou em crise na década de 80, no qual foi a crítica ao reducionismo, ao tecnicismo, foi amplamente feita. Depois esses autores nos mostram qual é a sua concepção do que vem a ser um professor de educação física, e aqui eu recupero, é um professor reflexivo, é um professor que produz conhecimento, não é apenas um professor que administra sequências pedagógicas ou exercícios para que possa melhorar, aumentar o diâmetro do bíceps, do tríceps, ou melhorar a capacidade aeróbica de alguém. Esses conhecimentos são importantes, mas não necessariamente eles estão na mesma ordem de pensamento, né? Porque para esses autores, o professor de educação física, como qualquer professor, ele deve ser imbuído de um pensamento crítico, de um pensamento voltado para entender o mundo em que vive, as relações de poder pelas quais as pessoas são submetidas, o sofrimento psíquico que uma sociedade desigual promove nas pessoas, e, em meio a esse estado de coisas, poder se posicionar no sentido de favorecer a construção de uma sociedade democrática, de uma sociedade igualitária, nas quais todas as pessoas possam ser felizes, né, e dignas de sua humanidade.